31 de agosto de 2025, hoje o último domingo do mês. Nós estamos aqui numa série Por que é importante eu frequentar uma igreja? Ou seja, por que devo eu frequentar uma igreja? O tema está baseado em... Vamos ler hoje Romanos capítulo 12, versículo de número 3, Romanos capítulo 12, versículo número 3 ao versículo 8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Aliás, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, como você já deve saber. Portanto, vamos estar meditando nesta palavra. Já tem um pouco desta série aqui em um áudio. Assim que for possível, passarei em vídeo. Você precisa de pessoas, as pessoas precisam de você. Deus está em todos os lugares e é possível honrá-lo em todos os momentos, mas quando você está na igreja, outros têm a oportunidade de encorajá-los e fortalecê-lo. E o que é importante, também você pode fortalecer e encorajar os outros crentes. Deus nos criou como peças de quebra-cabeça que se encaixam umas às outras para completar o quadro interior de seu povo. Como um quebra-cabeça, as peças não são intercambiáveis. Um outro crente não pode preencher o seu espaço criado por Deus. Talvez você seja o tipo de pessoa que sorri para uma criança tímida, fazendo-a sentir-se aceita. Ninguém mais tem a sensibilidade para com os tímidos. Talvez você seja aquela pessoa que consegue identificar o mistério das pessoas com deficiência mental. Em vez de vê-los apenas como parte de um projeto, encontra uma forma de eles servirem na igreja. Em vez de apenas participarem de estudos bíblicos, ninguém as havia respeitado antes de você ter facilitado as conexões. Portanto, seja quais forem os seus dons e sua sensibilidade, a igreja precisa de você. Aprenda a expressar seus dons da mesma forma que
motiva outros a demonstrar os deles. Quando os crentes trabalham juntos, quando os crentes trabalham juntos, presenciamos a unidade. Quando os crentes trabalham junto, nós presenciamos a unidade. O poder da unidade traz vida com abundância sobre nós. E nós podemos então saber que na igreja precisa de nós. Também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, deixe-me pegar aqui capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10 ao 17. Você precisa ler, você precisa ouvir. Deus te abençoe, Deus te fortalece. Segundo a graça de Deus me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento. Olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece teu espírito. Deus te abençoe. Porque é importante que eu frequente uma igreja. Veja, a igreja de Deus é composta de pessoas, e a única maneira de servirmos a Deus é servindo ao próximo. Uma das maneiras principais de servir a Deus é servir ao próximo. As pessoas usam várias desculpas para não ir à igreja. Entre elas, as seguintes: eu não gosto de bancos duros. Eu não gosto daqueles tipos de música. Eu não. As pessoas daquela igreja são hipócritas. Mas nessa passagem, Paulo nos dá a melhor de todas as razões para comparecer à igreja, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. O que ele quis dizer com isso? No Antigo Testamento, o templo era a construção mais importante da nação. Ele era santo porque o povo de Deus o havia construído para ele, e iam adorá-lo lá. No Novo Testamento, o templo de Deus é algo completamente diferente. Não é uma construção de material. O templo de Deus é o povo que lhe pertence. Assim, quando você se reúne com cristãos,
com uma igreja, Deus está presente da mesma forma especial como ele habitava no templo sagrado no Antigo Testamento, ou se manifestava no Antigo Testamento. Além disso, você precisa de outras pessoas para encorajá-la e desafiá-la. Como Paulo disse: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se você está passando por um período turbulento em casa, isso o ajudará a ser capaz de falar e orar com um companheiro crente. Se um amigo ou um irmão na igreja está em dúvida sobre a fé, ela precisa de sua sabedoria para ajudá-la. Portanto, juntos como templo de Deus, nós somos salvos. Deus promete que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Essa é uma confortadeira certeza neste mundo de pernas para o ar. Portanto, tenha certeza que nós somos o templo de Deus. Pense nisso, acredite nisso. Nós somos o templo de Deus. Deus nos fez pessoas como membro de um corpo. A mão não pode dizer que não precisa da outra mão, pois ela precisa da outra mão para uma simples coça. Ela precisa da outra mão para um esfregão de alívio. Então, o rosto não pode dizer que não precisa da mão, porque ele está em cima, na parte superior do corpo, e vê tudo, mas ele precisa das mãos para cuidar, para limpar, para protegê-lo. Assim, as mãos não podem dizer que não precisa da cabeça, porque elas se movem, são elas que protegem, elas que guardam. Porém, é a cabeça que guia o corpo. E nós somos membros em Cristo Jesus, nós somos membros uns dos outros. Somos o corpo de Cristo. E aí nós precisamos uns dos outros. O membro que estiver fora do corpo, ele está amputado, ele perde a vida, ele perde a sua função e não tem mais utilidade ali para o corpo. E se o membro está fora do corpo, o que deve ser feito com ele é ser jogado fora, ser enterrado imediatamente, porque perdeu a sua função. Na mesma maneira somos nós. Eu sei que eu devo estar falando com pessoas que foram feridas, foram decepcionadas por pessoas e abandonaram a igreja, abandonaram as reuniões, abandonaram o corpo de Cristo. Não é porque o dedo se quebra, se machuca e às vezes até fica inflamado que o corpo vai ser rejeitado. Todo o corpo vai trabalhar em função do tratamento daquele dedo. Muitas vezes aquele dedo vai sarar, vai ficar torto, de vez em quando vai aparecer alguma dor. O membro não é perfeito, mas faz parte do corpo. Então, mesmo torto, ele deve estar grudado ao corpo. Se ele não estiver ligado diretamente ao corpo, ele perderá a sua vida vital. Do mesmo jeito, é um cristão. Não tem como um cristão ser membro do corpo de Cristo se ele estiver separado da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós não tem como nós manifestar que estamos servindo a Deus se não servirmos ao próximo. Então, servir primeiramente, nós devemos amar, depois servir a Deus servindo o próximo.
Ah, pastor, mas nós somos salvos pela fé. Sim, pela fé. Deus vê a nossa fé, mas o mundo vê as nossas obras. E nós devemos trabalhar em Cristo Jesus e estar servindo um ao outro em Cristo Jesus e honrando um ao outro. Portanto, eu te digo, não sei qual é a sua decepção, mas não é com Jesus. Tem muitas denominações, claro que tem umas que estão mais certas do que outras, outras estão mais erradas do que outras, mas todas estão, todas eu digo, a maioria delas estão ali com o objetivo de servir a Deus, agradar a Deus, acolher o próximo, amar um ao outro e esperar a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, por que devo frequentar uma igreja? Por que devo ir à igreja? Eu não preciso do homem para ser salvo. Nós precisamos, sim, porque você é responsável pela minha edificação. Eu sou responsável pela sua edificação. Nós temos aquele cuidado de sempre estar dizendo: não preciso, não quero, não vou. Nós ouvimos semana passada que dizia bem assim o áudio. Eu quero ver como fazer para trazer aquele áudio aqui em vídeo, ou então gravar novamente a mensagem em vídeo e colocar aqui. Mas você precisa. A Bíblia diz que não devemos deixar a nossa congregação como é o costume de alguns. Vamos à igreja para nós vermos a glória de Deus. E nós não vamos ver a glória de Deus se manifestar na parede. Não vamos ver a glória de Deus se manifestar nas árvores. Não vamos ver a glória de Deus se manifestar nos bichos, lá no monte. Não que eu tenha algo contra alguém que vai ao monte, inclusive quem pode, é bom tirar um período para estar lá. Mas nós veremos a glória de Deus se manifestar na vida do irmão que está conosco ali no templo. E ali nós ouviremos a palavra de Deus e cada um vai se apresentar. Um se apresenta com cântico, outro se apresenta com salmos, outro se apresenta com louvores, outros se apresentam com mensagens, profecias, testemunhos, glorificação, um ajudando o outro, e tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado, o corpo de Cristo, que a igreja seja edificada, seja consolada, seja exortada. Deus se manifesta no meio do seu povo ainda. Deveria manifestar mais. Porém, às vezes se torna muito difícil perceber a manifestação de Deus porque estamos muito ocupados com nós mesmos. Alguém pergunta: pastor, por que não vimos? Vimos que as pregações estão poderosas. Vimos que temos um povo que glorifica, um povo que prega, um povo que canta, mas os milagres são poucos e às vezes muito raros. E então o que está faltando? Falta oração? Eu disse não. Ele diz: falta fé? Não, eu conheço pessoas que têm fé de fazer parar de chover. Eu conheço pessoas que têm fé de fazer chover. Eu conheço pessoas que oram. Pessoas que passam 2, 3 dias em orações. Entram no quarto na terça-feira, saem na quinta. Então não é falta de oração. É falta de santificação. Não, conheço pessoas também que têm santificação. Mas o que está faltando é comunhão entre os irmãos. O que está faltando é honra entre os irmãos. O que está faltando é alegria, é paz entre os irmãos. O que está faltando é comunhão, koinonia, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma língua. Não é apenas união, mas unidade, unicidade de propósito,
para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa quem Deus usa, Deus será glorificado. Porque devo frequentar uma igreja. Amém.